Bom dia, meus amados irmãos. Queremos desejar aqui para vocês, para todos nós, para mim também, para todos nós, que a graça do nosso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar em nossas vidas crescentemente. Todo dia a gente aprenda um pouco mais desse amor de Cristo, para que possamos ir moldando o nosso caráter e também recebendo a graça de Deus, que faz nos crescer nesse conhecimento, um conhecimento que não deixa que nós fiquemos passivos diante dele, mas um conhecimento que traz transformação no espírito, na vida do homem, Pois bem, amados, ontem nós estudamos que aquela multidão que estava lá em Jerusalém aclamando, queriam aclamar Cristo como rei, Queriam fazer Cristo rei aqui na terra, em Jerusalém, à força. E Jesus não veio para ser rei de Jerusalém, Ele veio para ser um rei de um reino eterno. Então, Cristo disse nas duas perguntas de ontem, que nós estudamos, que havia se cumprido naquele povo duas profecias, Uma profecia de Isaías 53, verso 1, e a outra profecia de Isaías, capítulo 6, versículo 10. E agora, dando continuidade a esta cena, a este raciocínio, a continuidade desses fatos, vamos então para a pergunta 7 de hoje, quarta-feira, que nos diz assim: que dilema experimentava muitas autoridades de Jerusalém? O verso aqui do capítulo 12 de João é o versículo 42 e o 43, que diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, creram em Cristo. Mas por causa dos fariseus, os religiosos radicais da seita dos fariseus, eles não confessavam publicamente que criam em Cristo, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ora, esse texto aqui, porventura, não está falando também de Nicodemos? Nicodemos também acreditou que Cristo era um homem diferente. Ele chegou a dizer assim: olha, ninguém faz os milagres que tu fazes se ele não vir da parte de Deus. Nicodemos declarou na face de Cristo. Então, aqui há uma contradição. No texto anterior, Cristo disse que eles não criam. Quem creu em nossa pregação? No texto de segunda-feira, a palavra diz claramente de João, diz assim, e falavam isso porque eles não criam nele. Por que está dizendo que a multidão não criam? Ninguém cria ali? Mas o texto está dizendo aqui que muitos das autoridades lá em Jerusalém, autoridade religiosa, autoridade civil, cria em Jesus Cristo, creram em Jesus Cristo. Que tipo de crença é essa? Precisamos analisar que tipo de crença o texto está dizendo, para que a gente não entre em contradição. Para que a Bíblia não entre em contradição. Quando a Bíblia diz assim que a multidão não acreditava nele como Messias, como Salvador, como o enviado de Deus, não entendia a sua linguagem espiritual profunda, não queriam entender aquilo, nesse sentido. Quando a Bíblia diz aqui que essas autoridades creram, como também o texto já disse anteriormente, que alguns daquela multidão creram em Cristo, que tipo de crença eles estão crendo? Que tipo de crença é essa que o texto está querendo nos dizer? Não é uma crença, a fé genuína de Abraão, não. Esta crença aqui é que eles acreditavam que Jesus Cristo tinha feito aqueles milagres e que Jesus Cristo era alguém especial. Era alguém que tinha um ministério especial. Mas acreditar do fundo do coração que ele era o Filho de Deus e que vinha e que estava ali realmente para salvar o povo, isso ninguém ali acreditou. Olha, nem os discípulos dele. Porque Cristo vai dizer muitas vezes, homens de pouca fé, Muitas vezes vai dizer isso para eles, que eles não acreditavam genuinamente, plenamente,
O próprio Cristo vai dizer, se vocês fossem filhos de... dizendo para a multidão e para os fariseus, para as autoridades todas, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam as obras ou a fé de Abraão. Não tinham. Então, para que a gente... por que isso? Você pode perguntar, por que isso? Num lugar diz que a multidão cria, no outro lugar diz que a multidão não cria, ninguém ali cria nele, naquela cidade. E agora o texto está dizendo que alguns, poucos das autoridades acreditavam em Cristo, mas não confessavam. Criam ou não criam? Né? Aqui é um erro de tradução. Se você pegar uma linguagem original, você vai entender que tipo de crença ele está dizendo. Em que sentido eles estão crendo. Cristo está falando numa crença genuína, verdadeira, que justifica o homem e prepara para a salvação. E aqui eles estão crendo assim, não. Mas aquele homem ali, ele não é um charlatão, não. Ele é alguém realmente que faz milagre mesmo. É esse tipo de crença que eles tinham. Né? Que realmente Cristo ali estava a prova, porque, ora, estava a prova claramente de que ele havia citado Lázaro. A multidão estava ali porque ele havia citado Lázaro. E todo mundo sabia que ele tinha citado de fato e de verdade a Lázaro. Então eles criam nisso. Mas não criam no que Cristo estava querendo fazer, no que Cristo estava dizendo para eles. Que ele era a luz do mundo, que tinha que fazer do jeito dele. Eles não acreditavam na palavra de Cristo. Não sei se vocês entenderam, vocês estão me ouvindo aqui, mas há uma diferença na linguagem na linguagem crer. Né? Pois bem, então o texto diz aqui claramente que algumas autoridades acreditavam que ele era alguém especial, que era alguém realmente enviado da parte de Deus, mas acreditar na pregação dele era muito difícil, porque ia contra Roma, principalmente ia contra os líderes religiosos, os judeus, os fariseus, né? A seita dos fariseus era terrível. Então eles, com medo dos fariseus, eles não confessavam publicamente, olha, eu creio que esse homem aí não é um charlatão, não. Ele realmente é alguém enviado por Deus, é um profeta, é algo assim, né? Eles não confessavam isso. Porque o sinédrio, liderado pela maioria dos fariseus, realmente iria perseguir essa pessoa. E eles, com medo, não confessavam. Aí eu quero abrir aqui um parêntese, trazer para os dias de hoje. Quantos cristãos você conhece que, como um fariseu cego, um religioso cego, serve à igreja, uma instituição religiosa, uma empresa, um CNPJ, mas não serve a Cristo? Sabe que aquela doutrina está pregando sabe que aquela igreja está pregando uma doutrina que não está em plena harmonia com a Bíblia, mas você não tem coragem de questionar o pastor. Não tem coragem de dizer, não, eu não concordo com isso, porque você teme, né? Teme que o pastor lhe afaste do seu cargo, tire você do diaconato, tire você de algum cargo de missão, qualquer outra missão na igreja ou fora da igreja, ou que você, sendo funcionário, perca o salário, porque tem muita gente que não concorda, mas com medo de perder o salário, com medo de ficar sem aquele dinheiro para pagar a escola do filho, comprar uma feirazinha, pagar o aluguel, etc, etc, pagar a prestação do carro ou da casa. As pessoas se submetem a isso por causa do medo. Então isso aí é fácil de compreender, porque tudo que acontecia nos dias de Cristo está acontecendo hoje. As pessoas morrendo de medo. Aqui eles tinham medo dos fariseus. Não era medo do Satanás. Não era medo dos demônios. Não era medo das nações vizinhas. Não era medo de adorar Baal. Não era medo de apostasia, não. Eles tinham medo dos religiosos. Dos homens mais consagrados. Dos homens que se vestiam melhor. Dos homens que se falavam melhor. Os homens de melhor aparência. Os homens que se diziam abençoados, olha. Os mais perigosos eram eles. Essas pessoas eram, na verdade, a maior ameaça à verdade, ao ministério de Cristo, à verdade de Deus aqui na terra. E eles não confessavam com medo deles, né? E aí o texto conclui dizendo que por isso eles amaram mais a glória dos homens. Olha a crença, eles creram de fato? Não creram. Porque quem crê ama mais a Deus do que os homens. Veja que essa crença que eles creem aí é uma crença diferente. Não é a crença genuína, porque eles amaram mais a glória dos homens, essas autoridades que se dizia crer em Cristo.
Acabaram decidindo pelo sinédrio, decidindo por ficar preso aos temas religiosos, porque amaram mais a glória dos homens, a posição dos homens, do que a glória de Deus. Qual era a glória de Deus? Estava posta num homem sem boa aparência, que era Cristo, um homem de quem as pessoas escondiam o rosto, que não tinha dinheiro, que era liso, que não tinha reputação acadêmica, não tinha diplomas de teologia das universidades dele, não vinha de boa família, não vinha de uma boa cidade, não era de uma boa casta, uma família tradicional, de nome, rica, etc. Então, a glória de Deus estava nesse. E o povo queria quem? Quero a glória dos homens. Eu quero aquele que tem mais título lá na universidade de Gamaliel. Queremos aquele ali que tem não sei quantas fazendas, não sei quantos rebanhos. O filho é importador de seda, aquele ali vende, né? Aquele ali é o chefe do templo, o templo todo cheio de ouro que Salomão fez. Então ali eu quero aquela... Então os homens amaram mais isso do que a beleza de Deus que está no interior, está no interior de Cristo. Deus não vê o exterior, a roupa de grife, o colar de ouro, o anel de ouro, o relógio de ouro, não. O Senhor vê o homem interior. Infelizmente eles não entenderam isso, como a igreja de hoje em dia também não entende. Continuando, amados, vamos aqui para a 8ª pergunta. Diante desse cenário aí que o povo cria, né? O povo não acreditava na verdadeira pregação de Cristo, estava se cumprindo a profecia sobre ele, que eles eram cegos, não conseguiam enxergar. Diante desse cenário que o povo queria fazer de Cristo um rei, que algumas autoridades sabiam que nele estava o poder de Deus, mas não tinha coragem de segui-lo com medo, e o medo era maior do que a fé, né? E nunca nesta vida o medo é maior do que a fé. Nunca. Se o medo é maior do que a fé, o homem não tem fé, o homem tem medo. Se a fé é maior do que o medo, então o homem tem fé, não tem medo. É uma coisa ou outra, né? Então, diante desse cenário aí, que importante e profunda revelação fez Cristo em relação a tudo aquilo. João capítulo 12, versículo 44 e 45 diz assim: clamou Jesus dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Veja, que Jesus, sabendo que aquelas autoridades, alguns deles acreditavam que ele era enviado de Deus, mas não tinha força para decidir, aí Cristo apela para a maior autoridade de todos os tempos. Vamos ver então se com esse apelo agora o coração deles balançam, né? Porque se eles estavam em busca da autoridade do sumo sacerdote, e o amor à autoridade, ao posto do sumo sacerdote, o medo que esse povo tinha do sumo sacerdote era grande, porque ele era uma grande autoridade. Se eles tinham medo de Herodes, que era alinhado ou até manipulado pelo poder religioso, na pessoa de Caifás, na pessoa de Anás e dos chefes dos sacerdotes, se o povo tinha esse medo, quando Cristo usasse então o nome do Pai, o nome de Deus, o nome de Yahvé, que eles nem falavam o nome de Yahvé com medo, né? Não usavam a palavra Yahvé, não diziam, eles diziam Hashem. Hashem quer dizer o nome. Era uma crença maluca, que até hoje tem muita gente boba aí que segue isso, né? Mudaram até o nome de Deus, assim, para não dizer Yahvé, o som que tinha, que se perdeu por culpa deles, né? O som real do nome de Deus, e se perderam, eles não pronunciaram com medo, porque o nome era tão precioso, uma pronúncia era tão preciosa que podia sujar a boca deles. Uma loucura, né? Uma loucura sem precedente. E aí, como se o nome de Deus... Olha, se Deus manda que o mundo inteiro conheça o nome dele, conheça a sua glória, a sua reputação, o mundo inteiro tem que conhecer. Aí ele... É uma cegueira religiosa infernal, né? E até hoje tem muita gente cega dos 2 lados, dos 3 lados, dos 5 lados. Então tem gente cega aí de tudo que é canto. Pois bem, então, Cristo vai usar agora como última instância para aquele povo, mostrando que Deus era a maior autoridade do que todos eles lá, e que o Pai o havia mandado ali. Já que esse povo estava preso com medo,
a autoridade de Caifás, de Anás, do Sinédrio, de Herodes e de outros, né, com medo ali, o povo não tinha essa coragem ali de enfrentar tudo isso. Então Jesus apresenta para eles a maior autoridade de todas. Talvez agora eles decidam, né? Se realmente eles querem, quem é maior? Jesus, eles estavam vendo ali, Jesus, e viu que era um homem simples, comum, uma pessoa humilde. A flor dos olhos era isso que eles viam, né? A luz dos olhos dele era isso que eles viam. Uma pessoa simples, de Nazaré, um homem simples, comum, veste simples, fala simples, tudo simples nele. E do outro lado ele estava vendo o sumo sacerdote, né? Que era alguém que estava muito culto, alguém com muita autoridade. Se abrisse a boca, desse uma ordem para o sacerdote ali, desse uma ordem a um monte de guarda que trabalhava para eles ali, prendia quem eles quisessem. Então, um homem que tinha autoridade. Então, o povo olhava para um e para outro e dizia, não, meus olhos estão vendo que aquele ali é uma autoridade maior. Então, eu não vou ficar contra aquele povo. Aí, Cristo apela para Deus o Pai, mostrando quem é a autoridade, a maior autoridade do que tudo, né? Que eles mesmos, como eu estava dizendo, tinham até medo de dizer o nome de Yahvé. Imagina essa autoridade. Aí Cristo diz assim, olha, se vocês crerem em mim, não fique com medo, a mensagem implícita era assim, ó, creiam em mim, não tenham medo de crer em mim, não. Não tenham medo, não. Porque eu estou do lado da maior autoridade do universo. Não fique com medo do sumo sacerdote, do sacerdote dessa autoridade, dos fariseus, não. Porque eles não têm autoridade nenhuma. A autoridade aqui sou eu, porque eu estou falando em nome da maior autoridade do universo. Quem é maior autoridade? Quem é maior autoridade? É Caifás, Anás, Herodes ou meu Pai que me enviou? Quem crê em mim não está crendo apenas em mim, mas está crendo naquele que me enviou, porque eu não estou falando nada de mim mesmo. Eu não vim aqui para me promover. Se eu viesse aqui para me promover, eu teria aceitado o pedido de vocês de ser rei sobre vocês. Eu não vim aqui para buscar nada em meu favor. Eu vim aqui para transmitir ou para retransmitir as palavras do meu Pai, a maior autoridade do universo. Olha só que coisa linda. Eu vim aqui para falar daquele que me enviou, para revelar aquele que me enviou. Eu estou na autoridade dele. E se vocês estão vendo a mim, vocês estão vendo, é como se vocês estivessem vendo aquele que me enviou. Então vocês querem ficar de qual lado? Da autoridade máxima? Olhem para eles, olhem para mim. Vocês querem ficar de qual lado? Já imaginou que situação difícil? Para um povo que foi cegado pelo diabo, cegado no entendimento, que só enxergava a coisa visível, a coisa material que estava diante dos olhos, a fé, que é algo íntimo, algo intrínseco, algo da mente. A fé se desenvolve no espírito, na mente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e o relato daquilo que não se pode ver. Está lá em Hebreus 11, versículo 1. Então, se aquele povo estava acostumado a crer somente naquilo que estava diante dos olhos dele acontecendo, não tinha uma fé genuína, como é então que aquele povo iria escolher Jesus Cristo, iria escolher a Deus? Eles iriam escolher os fariseus, a liderança dos sacerdotes. Eles iam escolher o templo de Salomão, o templo de Herodes ali, aquele monumento espetacular, gigante, de pedras impressionantes, de altura imponente, de um ritual religioso impressionante que as pessoas se arrepiavam, que aqueles cânticos maravilhosos, esses homens eram autoridade. Então o povo iria trocar Jesus por aquilo? Já imaginou, meus amados? E agora hoje nós entendemos o dilema das pessoas que frequentam templos suntuosos de mármore, pastores que chegam nas suas igrejas de limusine, de carro blindado, de ternos de 50 mil reais, sapato de 15 mil, gravata de seda de não sei quantos mil reais. As pessoas ficam com isso, porque as pessoas não têm o verdadeiro Espírito de Jesus Cristo. São religiosos cegos, dominados por Satanás, porque não têm o verdadeiro Espírito da fé, não têm força para escolher a verdade em Cristo Jesus, mas preferem escolher a religiosidade.
esses homens maus. E muita gente ainda exaltando a tal da religiosidade, o tal do cerimonialismo, que impede o homem de enxergar. O cerimonialismo não foi imposto por Deus, dado por Deus, para que o homem ficasse preso a ele, mas através do cerimonialismo enxergasse o antítipo, porque o cerimonialismo é um tipo que revela o antítipo, é uma sombra que revela o original, é algo pequeno que revela algo muito maior. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, para que entendamos essa verdade e não estejamos presos a nada neste mundo. Isso nós pedimos aí em nome de Jesus.